Olá, meus queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. E que alegria poder nos encontrar mais uma vez aqui através do nosso canal do YouTube para juntos meditar a Palavra de Deus. Hoje, nessa quarta-feira, dia 8 de agosto de 2018, onde estamos vivenciando a 18ª semana do Tempo Comum. E a liturgia de hoje nos propõe para a nossa reflexão o Evangelho de São Mateus, capítulo 15, versículos de 21 a 28, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, partindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidônia. Uma mulher cananeia, vinda daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha é cruelmente atormentada por um demônio. Ele não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: Manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Ele tomou a palavra: Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher veio prostrar-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Ele lhe disse: Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Ela insistiu: É verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus respondeu: Mulher, grande é a tua fé. Como queres, te seja feito. E a partir daquela hora, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então vivenciando nesse mês de agosto, mês das vocações, esse tempo favorável, propício e oportuno para que nós possamos então perceber o chamado que Deus tem para a vida de cada um de nós e aqueles que já se encontraram na sua vocação, de meditar, refletir também acerca de como estamos vivendo essa vocação. Hoje também, com toda a igreja, nós fazemos então memória de São Domingos de Gusmão. São Domingos é, com São Francisco de Assis, um dos patriarcas da santidade cristã, suscitados pelo Espírito Santo em um tempo de grandes mudanças históricas. Com o surgimento da heresia albigense, dedicou-se com grande zelo à pregação do Evangelho e à defesa da fé no sul da França. Fundou em Tolosa, em 1215, a Ordem dos Frades Pregadores, conhecido como Dominicanos, para continuar esse serviço apostólico em toda a Igreja. Teve um conhecimento penetrante e sapiencial do mistério de Deus e promoveu, junto com o aprofundamento dos estudos teológicos, a oração popular do Rosário. Então, São Domingos de Gusmão é o grande propagador do Rosário, onde então, através da oração de Nossa Senhora, ele pôde obter uma grande graça, uma grande vitória sobre todos aqueles que queriam combater o seu povo. E assim, meus queridos e amados irmãos, nós podemos olhar para as leituras de hoje que também nos ajudam a poder nos encontrar diante do chamado de Deus. Nós temos na primeira leitura de hoje, extraído do profeta Jeremias, como estamos acompanhando no decorrer da semana, Deus que agora abre ao povo uma nova oportunidade de poder então se reconciliar com Deus, de voltar para os caminhos do Senhor. Vai nos dizer então aí a primeira leitura: Diz o Senhor, serei Deus para todas as tribos de Israel, e elas serão meu povo. Isso diz o Senhor. Encontrou perdão no deserto o povo que escapara à espada. Israel encaminha-se para o seu descanso. E assim então, meus queridos amados irmãos, Deus se revela como um Deus misericordioso, que oferece uma nova oportunidade diante dos erros, diante das decepções, frustrações,
diante dos abandonos, adultérios, Deus sempre nos oferece uma oportunidade de recomeçar. Não importa o tamanho do pecado, não importa o tamanho do nosso erro. E assim somos chamados a poder também agir de misericórdia para com os nossos irmãos. Experienciando a misericórdia e o amor de Deus, também devemos agir dessa forma. É assim que nós vamos então testemunhar esse Deus vivo e presente no meio de nós. E é claro que essa leitura de hoje é um oráculo de tudo aquilo que vai acontecer, porque o povo de Israel, ele vai passado então a fase do exílio, vai retornar para Jerusalém, reconstruindo a sua vida a duras penas. Mas não pense que é tão fácil assim, porque muitas vezes, diante dos nossos erros, isso traz consequências gravíssimas para a nossa vida, que somente com o tempo é que nós vamos então conseguir superar. Então, é preciso, antes de agir, sempre olhar aquilo que nós então estamos fazendo, aquilo que nós estamos por fazer, ou aquilo que nós temos intenção de realizar, para que então depois não arrependamos das nossas atitudes, porque tudo isso gera consequências gravíssimas para as nossas vidas. E assim então, meus queridos e amados irmãos, como o salmista de hoje nos convida, podemos então perceber esse Deus que quer conduzir a nossa vida como um pastor conduz o seu rebanho. O Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. Deus quer cuidar de cada um de nós, nos conduzir sempre para verdes prados, para que nós possamos então desfrutar sempre das maravilhas a qual então Ele veio ofertar a cada um de nós. Mas, torna a dizer, tudo isso só será possível se nós então dermos livre acesso a Deus, para que Ele possa transformar a nossa história. Muitas vezes até queremos que Deus conduza a nossa vida, mas a primeira oportunidade que nós temos, peraí, Senhor, vou fazer isso aqui, depois eu volto. Vou dar um jeitinho aqui, depois eu retorno. Então, na primeira oportunidade, muitas vezes, nós então tiramos as rédeas da mão de Deus da nossa vida. E novamente tomamos essas rédeas para poder nos aventurar diante das propostas, as facilidades que o mundo nos apresenta. E muitas vezes, como dizia, repito mais uma vez, isso traz consequências gravíssimas que deixam marcas na nossa vida. E aí podemos então ir para o Evangelho de hoje. Nós temos então Jesus que vai para um território pagão. E aí ele se depara com uma mulher. Uma mulher, portanto, que não faz parte do povo de Israel. E essa mulher implora a Jesus que cure a filha dele, a filha dela, melhor dizendo, que está sofrendo atormentada por um demônio. E os discípulos são os primeiros, então, a dizer, olha, Senhor, manda embora essa mulher, ela vem gritando atrás de nós, mande ela embora. E Jesus, então, vai dizer, olha, não fica bem, né? Eu vim para o povo escolhido, o povo de Israel. E aí depois, mais uma vez, a mulher vai insistir, vai persistir, dizendo, Senhor, eu te suplico, e ali se ajoelha diante de Jesus. E Jesus, mais uma vez, olha, não faz bem, não fica bem eu tirar, então, o pão da mesa do seu povo. Não fica bem. E a resposta dessa mulher vai fazer com que Jesus mude, então, de atitude, de postura. Vai dizer, pois bem, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa. E diante disso, Jesus fica surpreso com a fé que tem essa mulher. Tanto que ele diz, seja feito como tu queres. Assim seja feito. E na mesma hora, a filha da mulher é liberta. Então, meus queridos amados irmãos, muitas vezes na nossa vida também nós temos postura igual aos discípulos de Jesus. Diante de uma pessoa que não faz parte da nossa comunidade, do nosso grupo, da nossa pastoral, do nosso movimento,
Nós temos atitudes de não acolhida à pessoa, mas de repreensão, de represália. E não deve ser dessa forma, porque Deus veio para todos. E é claro que depois, isso de maneira especial no livro dos Atos dos Apóstolos, depois da ressurreição do Senhor, fica bem claro para nós que Jesus, ele quer a todos, a salvação de todos. Não importa se é católico, espírita, umbanda, se é ateu, à toa, enfim. Deus quer a salvação de todos. E muitas vezes, com nossas atitudes egoístas, nós deixamos de apresentar esse Deus Salvador, que acolhe e ama a todos, como a primeira leitura nós ouvimos. Mesmo diante do pecado do povo de Israel, Deus se abriu então à misericórdia e ofertou ao povo uma nova oportunidade de recomeçar. E porque muitas vezes nós queremos fechar as portas para os nossos irmãos. Então, como dizia, não importa se faz parte da nossa comunidade, está chegando, está de coração aberto buscando a Deus, seja bem-vindo. Que Deus possa, de fato, realizar, né, um encontro pessoal com esses nossos irmãos para mudar a vida dele e assim mudar essa realidade que nos cerca. Que seja menos um a estar então aí perdido diante dos prazeres que o mundo oferece. E assim, com certeza, poderemos viver a nossa vocação primeira, como batizados e batizadas, de sermos sal da terra, luz do mundo, de sermos sacerdotes, profetas e reis, como o nosso batismo nos confere. Sermos profeta. E profeta não somente de alisar, falar palavras bonitas, belas, mas também de exortar, de puxar a orelha, de chamar à conversão as pessoas que estão no erro, no pecado. Mas tudo isso, é claro que na conversão, através da mansidão, do amor, da misericórdia, a correção fraterna que nos chama o Senhor. E assim, meus queridos e amados irmãos, que nós vamos então vencendo as batalhas da nossa vida, como fez São Domingos de Gusmão, esse grande santo que fundou aí a congregação dos dominicanos, um homem santo, um homem de Deus, que muito tem a nos ensinar nessa nossa caminhada rumo à santidade. E que nós possamos então, meus queridos amados irmãos, imbuídos do Espírito Santo que moveu São Domingos, São Francisco, também mova a nossa vida para que nós possamos então vencer toda a tentação de comodismo, de nos fechar em nós mesmos, de deixarmos então de crescer nessa nossa caminhada, que o Espírito Santo de Deus seja a força necessária para que nós possamos buscar e alcançar a conversão. E assim, que nós possamos ser sinal da presença de Deus na vida de todos aqueles que vierem ao nosso encontro, oferecendo sempre uma nova oportunidade, um caminho que é o próprio Cristo, que quer a salvação de todas as pessoas, e que nós possamos ofertar, levar a salvação a todos aqueles aos quais então o Senhor confiar a cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A você, meu querido amado irmão, meu muito obrigado pela sua presença, a sua companhia amiga e fraterna aqui através do nosso canal. Você que não se inscreveu ainda no nosso canal, peço encarecidamente a você que se inscreva. É fácil, só você clicar aqui em inscrever-se e venha somar também conosco. Ajude-nos divulgando esse canal, compartilhando esse vídeo. Vamos então crescer enquanto também Palavra de Deus que quer alcançar os corações do maior número possível de pessoas. Conto com a sua ajuda. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Domingos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Deixo a você um abraço fraterno. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.